Então, por que viver por princípios, né? A Bíblia como ela é. Então, nesse passeio pelas mensagens que Deus deixou registrado na Bíblia, nós vamos encontrar vários códigos e vários segredos que muitas das vezes você vai ficar surpreendido. E isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos ver a Bíblia como ela é, né? Por isso que nós vamos falar sobre o eterno propósito de Deus. Então, qual o objetivo aqui? É libertar as pessoas de regras, ajudar as pessoas, aqueles que querem, né? Claro, a quebrar as regras e passar a viver por princípios. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Então, se você está aqui comigo, você vai ver muitas coisas que muitas vezes você aprendeu e que é regra, tanto em igreja, tanto em ensinamentos diversos que encontramos mundo afora. E você vai ver que Deus tem um propósito para a sua vida, para que todos nós venhamos a viver por princípios. Ok? Então vamos lá. Aqui eu, outrora já falei sobre isso, né? A Bíblia tem 29 livros no Novo Testamento e 32 livros no Velho Testamento. Então são 66 livros que formam um só, que você tem de Gênesis a Apocalipse, né? Temos 40 autores, a Bíblia também relata sobre isso, num período de 1600 anos. O que significa isso? Que sempre foi o propósito de Deus diante de tudo que está na Bíblia. Tudo começa por Deus. Deus sempre existiu, de geração em geração, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Nunca ninguém criou Deus. Ele é a fonte inesgotável. Ele é a fonte que nunca seca. Por isso que Deus, o Espírito Santo, e depois veio homens autorizado e inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e chegou até nós a palavra de Deus. Então, a Bíblia até hoje não foi destruída. Por quê? Porque sempre Deus quis que ela prevalecesse soberana sobre todos os homens. Infelizmente, através de regras, nós passamos a encontrar homens autorizando coisas que Deus não autorizou. Homens ensinando regras, homens colocando regras num povo onde Deus não colocou. Por isso que se a Bíblia não é a autoridade na religião que você faz parte, é preciso quebrar essa regra hoje. Por quê? Porque nós não vamos viver através de religiões. Nós vamos viver através do ensinamento de Deus por princípios, ok? Então, por isso que a Bíblia chegou até as suas mãos, chegou até as minhas mãos. E agora, o que Deus espera de mim e o que Deus espera de você? É essa que é a questão. Você tem a Bíblia nas suas mãos, mas o que fazer com ela? Até hoje, o que você já ensinou sobre a Bíblia? Você ensinou princípios ou você ensinou regras para a próxima pessoa que está aí do seu lado? Isso é muito importante você ficar atento por isso. Porque tudo que eu aprendo, tudo que eu ensino, eu vou ser cobrado por Deus. Você é cobrado porque você foi ensinado. Quanto mais você é ensinado, mais você será cobrado. E isso traz o quê? Traz liberdade para o seu coração, por quê? Porque você aprende com o autor da fonte, que é Deus, a viver por princípios e jamais por regras. O homem que vive por regras é um homem escravo, é um homem que não governa sobre a sua própria vida, é um homem que vive debaixo de governos de outro, é um homem que não vive a sua própria vida, mas vive uma vida governada por outros. Deus não te chamou para ser governado. Deus te chamou para governar. Deus te chamou para ser o general aqui nessa terra e tocar o terror nessa terra, que eu digo no bom sentido,
porque Deus quer que você viva de princípios. Por isso que ele deixou no Velho Testamento 4 explicações fantásticas. Então, o primeiro são as leis, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Por que eu estou trazendo essa mensagem para nós, fazendo um passeio, né, como o povo de Israel, passeando com a Bíblia, né, passeando por caminhos que Deus permitiu que nós viéssemos. Então, os 5 primeiros livros que foi escrito por Moisés está aí na sua tela, que são a lei. A lei de Moisés, os 10 mandamentos e outras leis, que é registrado, o dízimo e muitas outras leis que era obrigatória para o povo de Israel, está escrito no livro, nos 5 livros que é a lei. Aí nós temos 12 livros, né, que é composto a história de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Aí nós temos Esdra, Neemias. Lembra a história de Neemias? Fantástico, né? Esther. Depois nós passamos para mais 5 livros, que são os livros de poesia, que é Jó, uma história fantástica de Jó, servo de Deus. Depois nós temos Davi em Salomão e outras partes dos profetas também escreveu parte de Salmos. Depois nós temos o filho de Davi, que é Salomão, que é Provérbios, né? Ele escreveu grande parte de Provérbios, quem escreveu foi Salomão. E outra parte de Provérbios, quem escreveu foram os sábios. Você vai ver até escrito aí no livro, alguns livros de Provérbios, alguns capítulos, escrito Salomão, outros não. Eclesiastes, também registrado por Salomão. Cantares, que forma aí os 5 livros, né, da poesia. Depois nós temos 17 livros, que fala sobre o quê? Fala sobre a profecia, né? Homens falaram que muitas coisas aconteceram no Novo Testamento. Então, por isso que a Bíblia ela tem 66 livros ligados uns com os outros, né? Nós temos de Isaías a Malaquias, formando aí a profecia, ok? O Velho Testamento, ele foi originalmente escrito no hebraico. Isso é muito interessante nós entendermos para que você possa amar mais a Bíblia que está aí na sua casa, né? Amar a mensagem, procurar trazer essa mensagem por princípios para a sua vida e também para a sua família, ok? Porque quem vive de princípios é livre, quem vive por regras é escravo, e Deus não te chamou para ser escravo. Deus libertou o povo de Israel porque ele queria que o povo de Israel fosse livre. E por isso que muitas pessoas, infelizmente, hoje, está igual o povo de Israel lá debaixo do chicote de Faraó, vivendo por regras. Então, o Novo Testamento são 17, 17 que eu li do Velho Testamento, mas o Novo Testamento são divididos em 4 partes. Primeiro, a biografia, né, que fala muito sobre Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. Esses livros são fantásticos, né? Fala desde o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, a mensagem de Jesus. Primeiro, João Batista sai do Velho Testamento, um período de 400 anos em silêncio, do Velho Testamento ao Novo Testamento, um período de 400 anos. Chega João Batista, vestido de pele de animal, comendo gafanhoto com mel silvestre, pregando, dizendo que o Cordeiro de Deus está chegando, né? Então, João Batista chega, depois que ele apresenta Jesus, ele sai de cena, Jesus continua ensinando, ok? Aí nós temos o livro de Atos, que fala sobre a história. O livro de Atos conta a trajetória dos apóstolos, né? Levando a mensagem depois que Jesus já morreu, depois que Jesus morreu na cruz. E nós temos 21 epístolas, Romanos a Judas. E também nós temos o livro da profecia, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos de Romanos a Apocalipse, o livro das epístolas, né? Que são
escrito, a maioria foi escrito por apóstolo Paulo, o 14º apóstolo, né? Ele foi chamado fora do tempo, depois que Jesus já tinha subido aos céus, que ele chama o apóstolo Paulo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, quando fala da igreja de Corinto. Os Gálatas, Paulo chama a atenção aos Gálatas porque estão aceitando outro evangelho. Preste atenção lá no capítulo 1, você vai ver lá o que Paulo fala. Admiro-me em vocês que estão pervertendo o evangelho de Cristo. Não aceite regras, aceite princípios. Isso que é a mensagem de Deus para a sua vida. Efésios, a igreja de Éfeso, os Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. E aí nós temos o filho de Paulo, né? Timóteo, o filho da fé. Nós temos Tito, Filemão, Hebreus. Uns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que Hebreus é um autor desconhecido. Temos Tiago, 1º e 2º João, 1º, 2º, 3º João, Judas, que não foi o Judas que traiu Jesus, esse é outro Judas, e também o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus para aquele povo nas 7 igrejas da Ásia. Toma cuidado com os códigos de Apocalipse, viu? Porque muitas vezes Apocalipse não é para os nossos dias de hoje. Então, por isso que nós vamos aprender de acordo com a Bíblia está ensinando, tá bom? E aí nós temos o Novo Testamento, como eu falei, que foi escrito no grego. Muito interessante que o livro de Apocalipse, o escrito no grego, mostra que isso traz à nossa mente que Deus preservou a mensagem e a palavra. Então, só de você ter a percepção que os livros da Bíblia eles são ligados uns com outros, mostra que há a providência de Deus, a perfeição de Deus nos 66 livros da Bíblia que compõem um só em sua mão. Aí nós temos algumas figuras relatando, né, a história da confirmação da palavra de Deus. Então nós temos diversas confirmações, até a ciência fica abismada, né, com tantas confirmações deixada por Deus, permitido por Deus, porque tudo no mundo é Deus, tudo no mundo é permissão de Deus. Então, por isso que tem algumas fotos e tem muitas outras, né, nos ajudando a confirmação da palavra de Deus. O livro mais divulgado e mais vendido em toda a face da terra é a Bíblia, porque ela veio para libertar o povo. A Bíblia foi escrita para ajudar o povo a viver por princípios. Então, desde o Jardim do Éden, Deus nunca quis que o povo vivesse através de regras. Aí vem um homem qualquer e coloca uma placa numa igreja qualquer e vai estabelecer regras. Então, por isso que Deus não chamou você para obedecer regras. Deus chamou você para seguir o que está escrito. Seguir os princípios. Olhe para Jesus. O que faria Jesus se tivesse agora nos seus passos, hein? Isso é muito importante. Assim, você vai viver por princípios e você vai entender porque até hoje, muitas vezes, pessoas que dão o dízimo não prosperam, mas o dízimo não é acima da oferta. Por isso nós vamos trabalhar ele à frente. Você vai entender que o dízimo é regra e o dízimo não é princípio, porque o dízimo foi abolido. Isso eu falo diretamente. Se você quer ouvir bem, se você não quer ouvir, ouve a si mesmo, né? Porque nós vamos falar algo que você vai ficar abismado. Eu falo para você que muitas das vezes eu olho para o passado, eu não estou aqui chamando você para vir para a minha igreja, não, eu estou aqui chamando você para olhar para a sua Bíblia, onde você está na sua casa. Você e a palavra de Deus pode encontrar a verdadeira liberdade. E é isso que eu desejo para a sua vida. Então, se você está pronto para ouvir, você não é uma pessoa mimizenta, como a gente viu por aí, uma pessoa que se chateia facilmente, uma pessoa que dita as regras, uma pessoa que viveu tantos anos em regras, que quando ouve uma pessoa dizer sobre o dízimo, aí você fala, nossa, Deus vai te amaldiçoar. Deus amaldiçoa aquele que vive por regras, porque Deus criou você para a liberdade. E muitas pessoas, infelizmente muitos homens, colocam, como eu disse, placa na igreja e coloca muitas pessoas para dar o dízimo. Você é obrigado a dar o dízimo. Não. Quem dá o dízimo acima do dízimo com um pensamento de generosidade, aí você vai ver prosperidade. Porque que muita gente, até hoje, deu dízimo toda a vida e nunca prosperou em nada. Por quê? Porque não deu com generosidade.
Por isso que Jesus pega o dízimo e transforma ele em oferta. Mas eu quero falar isso mais para frente. Porque oferta, ela não tem limite. A oferta pode ser abaixo ou acima do dízimo. Por isso que muitos homens prosperam. Eu tenho aqui uma história de um homem que escreveu um livro. E o livro vendeu tanto, mas vendeu tanto que ele cumpriu a promessa dele. Sabe qual foi a promessa dele? Ele falou que se ele vendesse uma quantidade, ele ia dar 90% da venda para o dízimo e ia ficar só com 10%. Esse é um homem que entende o que é dar o dízimo com generosidade. Ele deu porque ele tinha condições. Então, se você dá o dízimo somente a continha, o sempre ali contando em cima da risca, muitas das vezes você vai entender por que você não prospera. Mas qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é de dar com alegria, dar com generosidade, dar com amor. Não é dar o que você não tem. Deus sabe o que você tem, Deus conhece o seu coração e Ele quer que você entenda que você é livre, independente da placa que você serve, porque Deus não chamou ninguém para servir placa, Deus chamou você para seguir as Escrituras. Deus chamou você para ser simplesmente um seguidor de Jesus, não de pastores. Por isso que é muito importante, porque eu trabalhei numa rádio na cidade de Uberlândia e eu quis ensinar muitas coisas, mas infelizmente essa rádio era de uma igreja evangélica e eu não consegui ensinar tudo aquilo que eu queria ensinar porque eu era podado. Né? Não, você não pode falar isso, mas o que o povo vai falar? Não, mas a minha igreja não ensina isso. Então, se você, mas a Bíblia está dizendo. Não, mas você não pode ensinar isso porque o pastor lá não autoriza, né? Rapaz, eu quero saber quem é pastor. Rapaz, eu quero saber quem é esse homem que está vivendo por regras. É por isso que nós temos um mundo, infelizmente, muitas pessoas não conseguem prosperar. Primeiro, porque ainda não conseguiu achar a sua identidade. Porque quando você ativa a sua identidade, você vai viver que você nasceu para governar, independente se você aceita pastor ou não, eu não quero nem saber. Porque se você não for radical, você vai nascer e morrer escravo. Isso muitas das vezes pode soar uma paulada aí na sua cabeça. Mas é isso mesmo. Muita gente que está aqui não precisa nem estar aqui. Se não está aqui é porque quer continuar vivendo por regras. Mas se você é uma pessoa que nunca encontrou, ou talvez encontrou boa parte, pequena parte de pessoas que realmente têm coragem de falar o que a Bíblia quer dizer, infelizmente, você vai ver que vai receber pancadas. Isso para mim não importa. Por quê? Porque se nós não encontrarmos os princípios de Deus, nós vamos continuar vivendo debaixo de regras. Então, todos os anos, o livro mais vendido em toda a face da terra é o livro da Bíblia, são as mensagens de Deus, traduzida em mais de 2.000 línguas. Sabe o fantástico disso tudo? É que, infelizmente, muitas pessoas que nasceram e hoje vivem através de regras, quando ouvem uma mensagem como essa, uma voz, né, grossa como essa nesta manhã de terça-feira, dizendo, nossa, mas esse cara tá amaldiçoando o dízimo. Eu não disse isso. Eu disse que se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Agora, quem não entender é porque não lê a Bíblia. É porque lê a Bíblia só quando vai na igreja, abre a Bíblia só quando vai na igreja. Então não é assim que a gente deve tocar a nossa vida. Então, se você não encontrou os princípios de Deus, eu quero te ajudar. Eu estou aqui para ajudar você a entender melhor a sua Bíblia, tá bom? A Bíblia que está na sua casa. Por isso que nós temos aí 66 livros que compõem um só. Nós temos aí de Gênesis a Apocalipse, que nos ajuda a compreender melhor esse livro fantástico, a você encontrar a fonte que é Jesus, a você encontrar a água que Jesus falou que você bebe, nunca vai ter sede. Até quando você vai viver de regras, sendo que Jesus tem a fonte para você viver de princípios? Até quando? Por isso que eu e você precisamos ter coragem.
Ah, mas o que que o pastor vai pensar? O que que o padre vai pensar? O que que o papa... Eu não quero nem saber. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Muitas pessoas, infelizmente, obedecem à regra porque o que o pastor fala é lei. E o que Deus fala não é lei. Você já viu isso? Não, mas isso aí é... Por isso que muitas, infelizmente, muitas religiões, que eu não faço parte de religião, eu faço parte do que a Bíblia ensina, eu não tenho medo de falar aquilo que a Bíblia ensina, e isso que é importante, eu não quero saber o que o homem diz, eu quero saber o que Deus diz. E o que Deus diz eu vou ensinar aqui. Se você quiser ouvir, maravilha. Se você não quiser ouvir, isso aqui não é para você, é só pegar a mala e ir embora, isso é o que importa. Porque isso aqui é para quem quer viver de princípios, para quem quer ser livre. Porque se a morte te pegar amanhã, talvez você viveu a vida toda através de regras, né? Então por isso que é importante que você entenda que Deus quer liberdade para a sua vida. Deus não quer que você seja como o povo de Faraó, o povo lá do Egito. Moisés foi lá e tirou o povo do Egito, andou horas e horas. De repente o povo vira para Moisés e fala: ai, como os pepinos de Faraó era bom. Ai, como aquele lá tinha almoço. Rapaz, o povo estava querendo voltar para viver de regras. E muitas vezes pode ser até você, que está doidinho para voltar para viver de regras. E pode ir, não tem problema. Mas o mais importante é que Deus, desde o Jardim do Éden, chamou o povo para ser livre. Chamou o povo para encontrar a verdadeira liberdade. Por isso que muita gente não consegue entender e não consegue encontrar até hoje. João capítulo 10, verso 10. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus falou? Mas o que Jesus falou não importa para quem quer viver de regras, porque não encontrou essa vida até hoje. Parece que na sua identidade está registrado que você foi programado para ser pobre. E Jesus, ele ativa a sua identidade dizendo que você veio para ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com propósito. E você ainda está preocupado com o que o pastor pensa ou deixa de pensar? Se você tem a Bíblia na sua mão e não vive o que está escrito? Essa que é a realidade. Por isso que quando nós entramos no livro, nós entendemos, compreendemos, aí nós encontramos a verdadeira liberdade, nós encontramos aquela vida com propósito, aquela vida significativa, né? Não nasce e vai morrer sem viver uma vida abundante para a sua vida. Porque Deus criou você para ser abundante, próspero, em todos os sentidos. Quando eu digo prosperidade, e também prosperidade financeira, Deus ama quem fica rico. Se você fica milionário e ajuda bilhões de pessoas, Deus está na terra. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está na terra com uma lanterna, procurando pessoas dispostas a serem ricas, a serem bilionárias. Para quê? Para ajudarem outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Deus é dono do ouro, da prata, e eu já vi muitas vezes evangélico dizer isso, mas não vive o que a Bíblia diz. Então, por isso que nós devemos encontrar essa verdadeira liberdade, essa vida plena, essa vida abundante. Por isso que começa tudo aonde? Na sua identidade. A partir do momento que você ativa a sua identidade, se você tem alguma dificuldade, vou deixar aqui no finalzinho um link onde você possa nos procurar e nós vamos bater um papo, né? Nós temos aí uma equipe pronta para te atender, para te ajudar a compreender melhor como que você encontra esses verdadeiros princípios e abandone totalmente as regras. Então nós temos aí a sua profecia exata. Qual profecia? A profecia que Deus deixou para fazer parte da sua vida. Deus não escreveu a Bíblia à toa, meu amigo. Deus não deixou a Bíblia por acaso. Você acha que Deus vai permitir a Bíblia chegar nas suas mãos para ainda você continuar vivendo uma vida de escravidão? É por isso que ele não quis que o pecado entrasse no jardim do Éden. Porque Deus sempre quis que o homem permanecesse na fonte. Mas quando o homem abandona a fonte, ele aceita as regras do homem. Eu não estou aqui para saber de regra de homem, por isso que eu vou ensinar a Bíblia conforme ela é. A Bíblia como ela é. Se quer ouvir, maravilha. Se não quer ouvir, vamos ouvir assim mesmo, né? É brincadeira, mas o que é que acontece? Deus quer que nós entendamos o que a Bíblia diz e nós possamos viver a isso. Mas para isso nós temos que entender o quê? Existe um foco. Desde o Jardim do Éden, Deus tem um foco para a vida do homem. Qual é esse foco?
Deus sempre quis que o homem seguisse a ele por livre e espontânea vontade, acertando o foco, né? É o alvo. Deus tem um alvo para a sua vida. Deus tem algo reservado para você, uma abundância reservada para você. Deus quer que você prospere em todos os sentidos. E você pode parar e pensar, por mais que você me chame de louco, não tem problema, pode me dar o nome que você quiser. Mas se você seguir a Bíblia, glória a Deus por isso. Então Deus quer que você acerte o alvo. Qual é o alvo? A perfeita vontade do Senhor. Desde o jardim do Éden, Deus ativou a identidade do homem para que ele fosse livre, para que ele seja livre para me servir. No jardim do Éden você vai ter abundância de tudo. Mas o que muitas das vezes o homem faz? Inventa moda. O homem quer criar situações diferentes do que Deus ensina, dizendo: esse Deus é antiquado, esse Deus é antigo, Deus já está no céu sentado numa poltrona com a barba grande, já é velho, já não. Meu amigo, Deus sempre é Deus. Então, por isso que a Bíblia é exata. Então, você é a imagem e semelhança de Deus quando você continua acertando o alvo. Se você errou o alvo, você continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado, ele pode te afastar de Deus. Ele pode me afastar de Deus. Mas jamais Deus vai virar as costas para você. Deus vira as costas para o pecado, conforme ele fez com Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? O que fez? Deus tinha que virar as costas para Jesus na cruz. Por quê? Porque Deus não pode com o pecado. O pecado transgride a lei. O pecado separa o homem de Deus. Por isso que, independente do que você já fez de errado hoje, ou aliás, que você já fez de errado na vida passada, se você vive de regras, você está sendo escravizado. Se você vive de princípios, você vai olhar para Deus e falar: Deus, eu sou a imagem e semelhança sua. Por isso eu vou levantar a cabeça e vou seguir minha vida alegre e feliz, porque Deus me ama, independente do que o homem diz, Deus te ama. Por isso que quando você ativa o seu propósito, de vida, você vai ser a pessoa mais livre desse mundo. Sabe o que é uma pessoa livre? Uma pessoa livre é aquela que, independente do que ela tem, independente do que ela é, ela se tornou livre, porque ela acionou o botão da sua essência, o botão do seu DNA, dizendo: eu sou a imagem de Deus e nada nesse mundo vai mudar isso. Por isso que, o que é propósito? Quando você ativa o seu propósito, você ativa a intenção, o projeto que você tem, né? O desígnio que Deus te criou. Então tenha firmeza no seu propósito. O que é o propósito? Quando você decide fazer alguma coisa. Isso é o propósito. Aquilo que se busca alcançar, isso é propósito. Objetivo, finalidade, intuito, isso é propósito. Ter bons propósitos na vida, aquilo a que alguém se propôs ou porque se decidiu, decisão determinada e resolução. Então, se você ainda não ativou o seu propósito e tem alguma dúvida, nós estamos à disposição para quê? Para ajudar você a ativar o seu propósito aonde? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. O que diz? A promessa de Deus para você. A promessa de Deus para o homem. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Muitas vezes eu já ouvi essa palavra. Ah, Deus tem um propósito para você. Ah, Deus tem um propósito para você. Mas quando a pessoa vira as costas, ele já não consegue mais encontrar o propósito. Por quê? Porque vive através de regras. Infelizmente, não estou dizendo todas as pessoas, nós encontramos muitas pessoas que amam a Deus e fazem o que a Bíblia ensina, sem preocupar o que a pessoa pensa ou deixa de pensar. Deus espera que você seja o que você nasceu para ser. Porque que muitas das vezes, muitas pessoas, e muitas mesmo, não conseguem ser o que nasceu para ser. Porque ainda não encontrou os verdadeiros princípios para ativar o seu propósito e a sua identidade. Deus quer que você governe sobre aonde?
sobre o ar, sobre a terra, sobre a água e sobre todas as coisas. Isso é promessa de Deus para quem? Para quem segue o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Por isso que quando você vive de propósito, você ativa a sua identidade, você vai aprender. Falando, oh, poxa vida, até hoje, quantas e quantas coisas me governou. Quantas e quantas coisas me controlou. Mas a partir de hoje, eu ativo a minha identidade, eu renovo meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e eu vou dominar sobre a terra, sobre o ar e sobre a água e sobre todas as coisas, porque foi isso que Deus te criou. Foi para cumprir esse papel. Se você não está cumprindo esse papel, você não está fazendo o que Deus criou você para ser. Por isso que, o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Olha só, a voz de Deus para você, pura e simples, pura e simples. Olha só, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa o quê? Semelhança. E o que Deus queria que o homem fizesse? Dominasse ele sobre todos os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de porte da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A promessa de Deus é para que você domine. É isso que Deus quer. Mas domine através de princípios. Então, criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus, o que ele fez? Ele abençoou e ainda disse: mulher, homens, sejam férteis e multipliquem-se. Acham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui nós encontramos prosperidade em todos os sentidos. Então, se você ainda não está conseguindo a prosperidade em alguma área da sua vida, é importante avaliar essa promessa que Deus fez para você lá no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, onde Deus começou a fazer a terra, onde Deus começou a criar o mundo. Desde o princípio, Deus já tinha ativado e renovado a sua identidade. Então você nasceu para executar, para governar. E se você não está conseguindo fazer isso hoje, tem alguma coisa que está te bloqueando. Tem alguma coisa que está te impedindo. Foi a criação dos seus pais? Foi a escola que você estudou? Foi a cultura que você vive? Então, existem regras à sua volta. E muitas das vezes essa regra está instalada na sua mente. E se você não ressignificar essas regras, você vai continuar vivendo essas regras e você vai continuar sendo escravo. Você não vai conseguir se tornar aquilo que Deus criou você para ser. Porque até você tem consciência disso agora que eu estou dizendo. Mas na hora que esse programa acabou, você entra no piloto automático e a vida continua mesmo. Porque o seu piloto automático está registrado, está programado para a escravidão. Se é que isso é verdade, né? Se não é, maravilha. Mas infelizmente, a maioria das pessoas hoje vive através de regras, né? E muitas vezes regra dos pais. A punição da mãe foi uma regra. A punição do pai severa foi uma regra que hoje está instalada na mente. A pessoa não consegue se libertar sozinha. É porque a pessoa é ignorante muitas das vezes, perde a paciência facilmente. Então, tudo isso tem algum bloqueio que precisa ser analisado. Então, se você precisa de ajuda, nós estamos à sua disposição, tá bom? Para que você possa encontrar essa verdadeira identidade, para que você possa encontrar essa verdadeira essência que Deus prometeu antes mesmo de você nascer. O que significa a palavra? A palavra significa Theos, que é Deus em grego, que logia, que eu vou explicar, calma que eu vou explicar, estudo em grego, estudo de Deus. Então nós vamos passear um pouquinho sobre as trajetórias dos livros da Bíblia. Eu gostaria que você entendesse um pouco e se você tiver uma caneta, um papel, pode anotar tudo, depois nós pode fazer pergunta aqui embaixo que eu estarei respondendo na medida possível, tá bom? Então, qual que é o primeiro passo? Entendendo sobre a palavra, né? A Bíblia é a palavra de Deus.
que ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. Vamos falar sobre como a Bíblia é. Esse é o objetivo. Se eu encontrasse um programa de rádio que falasse isso, que deixasse, eu ia ensinar, mas só que não deixam. A maioria dos programas evangélicos não aceitam ensinar como a Bíblia é. Por quê? Porque o que vai ser da igreja? A igreja vai quebrar. O que vai ser da igreja se você ensinar que o dízimo não é obrigatório? Sim, ele é obrigatório lá no passado. Hoje não. Hoje nós temos a liberdade de ofertar muito mais que o dízimo. E ofertar menos também, porque Deus quer o seu coração. Deus quer a sua intenção. Isso é o que importa, né? Então, o ensino filosófico. O que é o ensino filosófico? Nós vamos ter aqui três diferenças: o ensino filosófico, o ensino religioso e o ensino da Bíblia. Então, se você é uma pessoa religiosa é aquela que vive por regras. Uma pessoa que segue Jesus é aquela que segue os princípios de Jesus. Ele ensina o que a Bíblia ensina sem meio termo. Ele não tem interesse nenhum. Ele ensina o que a Bíblia ensina e deixa aberto mesmo para que as pessoas possam encontrar o seu propósito com Deus. Então, ensino, número 1, ensino filosófico é o quê? O estudo de Deus do ponto de vista da ciência, da psicologia, da sociologia, da história, da antropologia. Então, esse é o estudo filosófico e outras coisas mais. Segundo, ensino religioso, o que é? É o estudo de Deus do ponto de vista de autoridades religiosas, ou seja, homens. Quando eu estou dizendo aqui, claro que existem homens que ensinam realmente o que a Bíblia ensina. Glória a Deus por isso. Mas vou te falar, viu? Existe um enorme número de homens que não segue o que a Bíblia ensina, mas segue aquilo que é do seu interesse. Puro e simples assim. Homens seguem regras e chama todo mundo para viver aquelas regras. E aí, a maioria das pessoas não lê a Bíblia e continua seguindo. O que o pastor fala é lei. Conheci uma senhora no passado que ela me disse assim, comecei a visitá-la, ela disse assim, não, mas eu não posso jogar um baralhinho não, porque o pastor disse que não pode. Eu não posso tomar um vinhozinho não, porque o pastor disse que não pode. Eu não posso. Fala, mas peraí, a senhora tem o costume assim, o hábito, né, de ler pelo menos um versículo, um capítulo da Bíblia por dia? Ah, moça, bem que eu gosto muito de ler a Bíblia, mas ultimamente está uma correria na minha vida que eu não consigo mais abrir a Bíblia para ler. Quando eu vou abrir a Bíblia é quando eu estou indo para a igreja. É por isso que a senhora continua seguindo o que o pastor dita. Não estou dizendo para a senhora enfrentar ninguém. Não estou dizendo para a senhora criar briga com ninguém. Estou dizendo para a senhora seguir o que a Bíblia ensina. Mas é simples assim. É seguir o que a Bíblia. Agora, se for para enfrentar o pastor, é isso que tem que fazer. Tem que ir lá perguntar, questionar por que é isso, por que é. Pergunta, pergunta. Ah, não quer seguir o que a Bíblia está dizendo? Não. É comprovado realmente que eu estou vendo por princípios? Não quero fazer parte dessa religião. Porque eu não faço parte da religião. Eu faço parte do que a Bíblia ensina. Eu sigo Jesus. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o meu Senhor. É Ele que manda, não é homem. Agora, quando encontro um homem que é temente a Deus, um homem que não tem medo de abrir a Bíblia, um homem que não tem medo de analisar, um homem que não interpreta a Bíblia, mas um homem que segue como a Bíblia foi escrita, glória a Deus por isso. E o terceiro ponto é o quê? O ensino bíblico. O estudo de Deus do ponto de vista das Escrituras Sagradas. O estudo de Deus do ponto de vista de Deus, viu? Não é do ponto de vista do pastor, do padre, ou meu ponto de vista, não. Meu ponto de vista pega e joga no lixo. Abra a Bíblia e vai consultar, vai analisar a Bíblia. O que eu falo aqui, se você não quiser ouvir, joga no lixo, mas se você seguir o que a Bíblia está dizendo, meu amigo, você vai ser transbordante. Você vai permitir que o rio transborde. Você deve perceber aqui no Facebook que sempre eu coloco uma palavra, deixa o rio transbordar. Infelizmente, muitos homens, quando obedecem regras, criam regras, usa a Bíblia. Diz que todo mundo usa a Bíblia. Por isso que existem milhões de nomes de igreja. Deus vai meter o pé nessas placas, tudo, e vai derrubar e falar, gente, o que está seguindo Jesus aí? Aí você, né? Deus não quer saber se você está fazendo parte de placa, não quer saber de nada disso, não.
Deus quer que você siga o filho dele. Deus quer que você obedeça o que a Bíblia está dizendo. E pare de inventar moda. Vamos deixar o rio fluir, gente. O homem que cria regra, ele impede o rio de correr. Ele fica segurando a onda. Não, deixe o rio fluir. Deixe Deus prosperar todo mundo. Deixe Deus levar abundância para a casa das pessoas. Pare de criar regras. Pare de ser religioso. Pare de ser evangélico. Siga Jesus. Deus não veio chamar evangélico. Deus veio chamar um seguidor, um homem fiel a Jesus, um discípulo. Você não vai encontrar Jesus chamando nenhum evangélico. É verdade. Lê a Bíblia que você vai ver, viu? Então, o sistema de estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia realmente, como ela realmente é, demanda um estudo o quê? Global da Bíblia. Assunto por assunto. Pesquisando toda a Bíblia, para ver todas as passagens, ou todas as informações bíblicas e históricas sobre quê? Sobre cada assunto. O que Deus quer que você faça aí na sua casa, onde você está com a sua Bíblia? Deus quer que você comece uma vista panorâmica. O que é uma vista panorâmica? Que você olhe para a Bíblia como um todo. Eu já vi muitas pessoas, infelizmente, até na rádio que eu trabalhei, você tem uma caixinha onde você tira um versículo da Bíblia. Ou você fecha os olhos e abre a Bíblia em algum lugar e lê. Fala, nossa, Deus está falando para mim. Deus está falando nada. Aonde que Deus está falando? Deus está falando quando você tem uma vista panorâmica. Porque às vezes Deus está chamando a atenção de Josué. Deus está querendo punir Saul. Deus está querendo punir alguma pessoa e você lê esse versículo e fala, ai, mas Deus está querendo me punir. O que Deus está querendo te punir? Nada. Não pode. Aliás, você faz o que você quiser, mas o que eu aconselho, nem dá conselho, porque eu não estou acima de você. Quem dá conselho está acima do outro. Eu não estou acima de ninguém. Então, eu aconselho você a ler um livro por vez. Por isso que é importante, eu sempre aconselho as pessoas, o primeiro livro que ela precisa ler é o livro de João. Porque ela vai aprender com o apóstolo que esteve mais perto de Jesus, que é o apóstolo João. E o Evangelho de João vai te ajudar a entender o que é Jesus. E lá tem muitos princípios que você vai abandonar as regras. E Jesus chama atenção. Jesus cria o terror lá naquele templo e ele não peca. Mas é interessante. Então eu e você precisamos ser como Jesus, criar o terror, causar o terror na terra, falar mesmo que Deus quer liberdade, Deus não quer escravidão. E se você tem coragem como eu, você vai tocar a pessoa que está do seu lado. Falou, para de viver de regras. Vamos viver de princípios? Por quê? Porque a Bíblia é princípios. A Bíblia é algo gostoso de se viver. Muitas pessoas olham para a Bíblia e falam, nossa, já vem esse evangélico enjoado de novo. Por quê? Porque viveu toda a vida através de regras. Por isso que Deus quer que você viva por princípios. Se você está interessado realmente em viver de princípios, você vai amar esse estudo, viu? Então vamos aqui. Eu quero trazer aqui uma instrução. Quando uma pessoa chega ou talvez um pastor, né, que foi levantado um pastor porque tem as qualificações, ou muitas igrejas, infelizmente, levantam pastor novinho, né, só para ocupar cargo, e depois cria uma desordem na igreja e não entende por quê. Né? Por quê? Porque não foi Deus que levantou. Deus não chama ninguém para pastor. Deus chama para você viver de princípios. Né? Então Deus não obriga ninguém a ser pastor. Mas muitos levantam pastores que não têm qualificação nenhuma. O cara não é casado, o cara não tem experiências espirituais, o cara não conhece nem a Bíblia, e aí ele é pastor. Por isso que vive metendo os pés pelas mãos, e o quê? Aí muitas pessoas não lêem a Bíblia e seguem esse pastor. E o que acontece? Vão ficar perdidos também. Mas presta atenção nessa ilustração. Olha só para você ver que interessante. Os 5 cegos examinando o elefante. Olha só, é como você pegar a Bíblia e examinar. Imagina que muitas pessoas estão pegando a Bíblia, vários cegos estão pegando a Bíblia. Um pega na tromba, outro pega na orelha, outro pega na pata, outro pega no rabo, outro pega no corpo e fala: ah, isso aqui é uma parede. Aí o outro fala: não, isso aqui é uma corda. Não, acho que isso aqui é uma árvore. Não, isso aqui é uma lança. Não, isso aqui é uma serpente. Não, isso aqui é um leque. Gente,
Cada um quer interpretar a Bíblia. A Bíblia não foi escrita para ser interpretada. A Bíblia foi escrita para ser seguida. Por isso que quando você interpreta a Bíblia, você tenta interpretar a Bíblia, você vai colocar a parte carnal na parte espiritual. Então, é ler o que está escrito e seguir. A Bíblia é muito simples. Se você lê um versículo e não entendeu, lê o capítulo. Se você não leu o capítulo e não entendeu, lê o livro. Se você não leu o livro e não entendeu, nós estamos à sua disposição. Ajudamos você onde você está, em qualquer parte do mundo, a abrir a Bíblia. Mas por que isso aqui está escrito? Esse versículo aqui é para hoje? Esse versículo aqui não é para hoje? Então, se você não tem, se você está como esses homens aí, ó, palpando na Bíblia, pegando no elefante, mas isso aqui não é orelha não, isso aqui é um leque. Essa perna do elefante, não, isso aqui não é perna não, é uma árvore. Muita gente são assim, inclusive pastores que não conhecem nada da Bíblia e ainda estão ensinando besteira. Por isso que tome cuidado sobre o que você realmente está seguindo, se é mesmo o que está escrito, se é mesmo o que a Bíblia ensina, ou se é regras humanas. Então, de acordo com a ilustração, o que nós podemos aprender? Ao primeiro cego, o que disse? Descreveu o elefante como uma mangueira. Uma mangueira aqui, uma mangueira grossa, por ter sentido apenas a tromba. Ele sentiu alguma coisa. Lembre-se, tome cuidado, viu? Com muitos enganadores. Olha o segundo cego. Descreveu como um pano de couro. Por quê? Porque se limitou só na orelha. Então, se você pega um versículo e abre de qualquer jeito, você abriu, vou abrir a Bíblia. Peraí, deixa eu ver. Abri. Aí caiu em Salmos. Deus está falando que eu devo continuar. Peraí, Deus está falando para quem primeiro? Para Davi. O que estava acontecendo? O que Davi fez? Agora que eu entendi. Então Deus falou primeiro para Davi. Davi tinha feito alguma coisa. Deus está falando com ele. E depois é que eu vejo se aplica para a minha vida ou não. Terceiro, o cego disse, o terceiro cego, olha só, que ele é como uma parede de couro. Por quê? Porque sentiu o lado. Ficou somente ali. Pessoas que ficam somente, escolhe um livro. Não, vamos ficar só nesse livro aqui. Não, tem que passear por toda a Bíblia. Ela é exata, né? O quarto cego disse o quê? Que ele é como um tronco de uma árvore. Por quê? Porque apenas segurou a perna. Ele ficou somente na perna. Mais uma vez, vamos ler a Bíblia por completo. Todos os livros fazem sentido. Por isso que é importante saber quem escreveu cada livro, para depois você ler a Bíblia. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, nós estamos aqui para te ajudar. Esse é que importa. Deus está permitindo essa bênção chegar até o seu celular, até a sua casa, para que você possa conhecer os princípios de Deus para a sua vida. Qual é o quinto cego? Chegou à conclusão que o elefante realmente é como que uma corda, porque apenas pegou o rabo. Então, essa é uma ilustração que mostra para nós a verdade era a soma de tudo que os cegos sentiram. O estudo da Bíblia deve procurar uma visão ampla de tudo que a Bíblia diz sobre cada assunto. Vai falar de pastor? Sim, a Bíblia tem todos os critérios para ser pastores. Inclusive, Paulo deixa isso muito bem claro para Timóteo. E se você for estudar profundamente sobre os critérios para ser apóstolo, você vai entender direitinho. A Bíblia deixa muito claro os critérios para ser um apóstolo. Aonde está isso? Atos capítulo 1. Lê Atos capítulo 1 que você vai ter lá. Quais são os critérios para ser apóstolo? Primeiro, a pessoa precisa estar presente quando Jesus foi batizado. Segundo, a pessoa foi preciso andar todo aquele período com Jesus. Terceiro, a pessoa tinha que ter estado presente quando Jesus foi levado aos céus. Existe um apóstolo assim hoje? Não, né? Então, isso está descartado. Ninguém hoje pode intitular apóstolo. Quando que a pessoa pode intitular apóstolo? Quando uma pessoa é enviada de uma igreja, aliás, de uma cidade para outra. Ele é enviado, ele não se envia. Agora, pensa bem. Uma pessoa que é séria,
honesta com Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Existem tantas credenciais para se intitular. Eu vou me intitular apóstolo. É de se pensar, viu? Então, se você encontrar um apóstolo por aí, questione-o para saber se realmente faz sentido, viu? Preste atenção, porque existe apóstolo, aliás, existe pastor, existe presbítero, diácono. Então, existem tantas credenciais que a pessoa pode se intitular, mas muitas vezes ele coloca um nome com grandes interesses atrás disso. Então, preste atenção, viu? Existem na Bíblia 3 cores importantes que eu quero relatar aqui para você. Quais são elas? A primeira é a cor branca. Por que a cor branca? Porque são textos na Bíblia que a Bíblia deixa muito claro. Deus deixou registrado de 1 a 2. Não deixou registrado 3. Estou dando um exemplo aqui, né? Aí a pessoa pensa assim, mas o que o leão comeu quando estava no jardim do Éden? Falei, meu amigo, eu não sei. Não, mas você é estudioso da Bíblia, você tem que saber. Então vai lá, lê Deuteronômio 29. Vai ver o que Deus vai falar para você, que está procurando coisas que a Bíblia não ensina. Então, o que Deus deixou claro na mensagem, ó, a cor branca são assuntos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que Deus deixou muito claro para que nós e nossa compreensão e direção a ser seguido. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus deixou muitos ensinos na Bíblia que é muito claro para todo mundo ver e seguir. Só que Deus também deixou alguma coisa na Bíblia escrita que é um pouco cinza, que não é tão explicado, que não deixou tantas passagens, e você fica meio ali em dúvida. Qual que é? É a cor cinza. São assuntos na Bíblia que Deus deixou que não ficou tão claro para a nossa compreensão. E o mais ainda, é a cor preta. Por que a cor preta? Porque tem assuntos na Bíblia que Deus não deixou tão claro. Então, se você se deparar com alguma pergunta que a Bíblia não ensina, leia Deuteronômio 29. O que está escrito é para que você siga. As coisas encobertas está à sua disposição. As coisas encobertas, Deus está dizendo para mim e para você, deixe comigo e não fique perdendo tempo procurando coisas ou procurando ensinos que a Bíblia não ensina. Então não perca tempo. E quando você não achar uma pergunta, você já perguntou para 10 pessoas e ninguém consegue responder, é porque Deus não quer que você fique perdendo tempo com isso, tá bom? Tem a passagem aí também, ó, em João 20:30, onde Jesus disse, eu fiz tantos milagres que nenhum livro da terra vai ser capaz de suportar ou registrar a quantidade de milagres que eu fiz. Jesus dizendo, em João 20, verso 30. Então vamos aqui, nós estamos chegando aqui ao fim. Então, o propósito, que é conhecer a vontade de Deus, em João 8:31 a 32 diz, Deus, disse Jesus aos judeus, que havia crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. E conhecerão a verdade. E o que a verdade vai fazer? A verdade vai libertar. Mas quando que a verdade vai libertar? Quando o seu coração estiver disposto a seguir o que Deus deseja. Porque se o seu coração ainda está impregnado sobre a lei do pastor, ou do padre, ou do papa, ou de qualquer outra pessoa que você queira dizer, se o seu coração está baseado em alguma regra, a Bíblia jamais vai fazer sentido para você. A Bíblia não vai conseguir te libertar. Por quê? Quem que é a verdade? O Pilatos perguntou para Jesus. Quem é a verdade? E Jesus poderia falar, não, eu sou a verdade. O que ele fez? Ficou calado. Porque imagina se Jesus dissesse que é a verdade. O povo não estava pronto para ouvir aquilo. Ia ser um escândalo para o povo. A verdade estava diante dos olhos de Pilatos. A essência pura de Deus na frente de um homem que estava... o crucifixo estava na mão do Pilatos. O que ele disse, crucifixo? Então, ele perguntou para Jesus, no ouvido de Jesus, quem é a verdade?
Aí Pilatos disse: confesso para você, Jesus, se eu descobrisse a verdade, eu acabaria com essa terra aqui e sair daqui. Jesus simplesmente ficou em silêncio, porque ele era a pura verdade. Então, quando você tem um coração aberto para a verdade, que é a palavra de Deus, ela vai te ajudar a abandonar as regras e a procurar os princípios que Deus deseja para a sua vida. Em Romanos 2, o que diz? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Então não adianta conhecer a Bíblia se você não segue. O que adianta conhecer a Bíblia de capa a capa se você não obedece o que Deus diz? Isso que é importante, é ter o zelo aqui que Deus está querendo dizer, é que você siga o que está nas Escrituras. Ah, mas falar, mas eu sigo a Bíblia tem tantos anos. Espera aí, então vamos ler a Bíblia novamente. Abre o coração, sem questionar, sem brigar. Se for para brigar, é melhor você pegar a sua Bíblia e dar linha, né? O mais importante é você seguir o que está registrado. Eu vou explicando aqui aos poucos. Se você tiver alguma dúvida, aí depois você pode deixar aqui para nós. Então, o que Oséias disse? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Oséias foi categórico, dizendo: se você quer seguir a Deus, maravilha, segue a vida. Se não quer seguir a Deus, pega a sua Bíblia e pode seguir a sua vida, né? Mas o mais importante é que eu tenho certeza que existe bilhões de pessoas com coração sedentos da verdade, com coração querendo ouvir somente da fonte. Eu vejo tantos cursos de teologia que ensina tantas regras, mas tantas regras, se você pode ir diretamente à fonte, sem perguntar a ninguém, sem pedir autorização de ninguém. Você pode ir até Jesus sem participar de regras. Ah, a mulher não pode fazer isso. Ah, o homem não pode fazer aquilo. Ah, mas isso, mas e aquilo. E o véu, e aquilo, e aquilo. É tantas regras. Claro que tudo tem que ser apurado na Bíblia. E eu tenho tudo pronto para que você possa entender e compreender a lei de Deus. Tem milhões de passagens que confirmam o que Deus quer sobre princípios e jamais regras. Então, em Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, quer dizer, falar que é crente, falar que é evangélico, falar que é isso e aquilo, todo mundo fala, muita gente fala. Porque muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Deus fala: não, peraí, você obedeceu a palavra, você seguiu o que está escrito? Ah, às vezes enquanto eu abria a Bíblia, quando eu ia lá na igreja, em casa não lia muito. Então, você, você sofre, você perece porque você não conhece. Jesus falou isso muitas vezes, né? Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar, viu? Então, as pessoas que dizem Senhor, Senhor, esse não vai entrar não. Toma cuidado. Porque Deus está querendo um coração obediente. Você quer realmente fazer a vontade de Deus? Siga o que está escrito. Olha o que diz Paulo em Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados o quê? Justo. Quem são as pessoas que são justas aos olhos de Deus? Aquele que obedece à lei e segue o que está escrito. Vamos lá, próximo. Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Depois de uma olhada para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Que traz a liberdade, é perseverante na prática dessa lei, não esquecendo as coisas que ouviu, mas praticando, será o quê? Será feliz naquilo que fizer. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem encontrar a verdadeira liberdade. Em João 10:10. Paulo, escrevendo, aliás, Tiago, escrevendo aqui, deixando registrado, quando que você encontra a liberdade? Quando você obedece atentamente, observa, né? Atentamente a lei que é perfeita.
E quando que você é feliz? Você é feliz quando nós praticarmos. Nós somos felizes quando nós praticarmos. Então, a fonte é a própria palavra de Deus. Aqui nós temos 10 regras para crer a Bíblia e a palavra de Deus. Olha só, presta atenção sobre essas passagens. Você pode anotar e examinar as escrituras, viu? A Bíblia como ela é. A fonte. Ó, número 1. A Bíblia é um livro de Deus ao homem. Jeremias 30. A Bíblia é a vida eterna. João 5. A Bíblia julgará no último dia. João 12, 48. A Bíblia é a verdade. João 17, 17. A Bíblia é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1, 16. A Bíblia é eterna. 1 Pedro 1, 23 a 25. A Bíblia é inspirada por Deus. 2 Pedro. A Bíblia é viva. Hebreus 4, 12. A Bíblia é perfeita. Tiago 1, 25. E o 10 é o quê? A Bíblia não pode ser alterada. Esse é o ponto. Esse é o ponto de grande relevância. A Bíblia jamais pode ser alterada. E quando existe uma regra criada por homem, ela está sendo alterada. E a pessoa com certeza vai ser punida por isso. Então, no início, Deuteronômio 4:2, o que acontece? Nada acrescentareis, nada diminuireis. E no meio, um livro no meio da Bíblia. Vamos ver, Provérbios 36. O que ele diz? Nada acrescentes. E no fim, Apocalipse 22, 18 a 19, o que diz? Nada acrescentará, nada pode diminuir. Então, você pode estar falando para mim assim, mas esse cara é louco, né? Fica falando coisas da cabeça dele. Então, se for da minha cabeça, olha o que Deus está dizendo aí. Se você não está acreditando no que Deus está querendo dizer nessas passagens, é melhor nem mexer em ler a Bíblia, viu? É melhor continuar seguindo as regras que você deseja. Agora, se você realmente tem um coração sincero diante de Deus, se você ama a Deus, você vai abandonar todas as regras que você já viveu até hoje. Mas se você não tem regra nenhuma, você não conhece a Bíblia, você está aqui vendo esse cara falando aqui sobre princípios e regras, você é muito bem-vindo. Por quê? Porque Deus já deixou muito claro que nada pode acrescentar na palavra dele. Deus deixou muito claro em Provérbios que nada acrescente. E também em Apocalipse, que nada acrescente. Aí depois você fala assim, mas esse cara aqui é muito radical. E Deus não é radical, não? Jesus não foi radical, não? Jesus não tocou o terror na terra, não? Com os fariseus, que estava lá fazendo comércio, lá no templo. Jesus não usou um chicote. Jesus não falou para Pedro, afasta de mim, Satanás. Jesus não causou terror, não? Agora, quando eu falo aqui, nossa, mas não pode falar do dízimo, nossa, mas não pode falar sobre as leis, toma cuidado. Que toma cuidado? Quem quer ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, fecha o ouvido e tchau, obrigado. É isso que é verdade. Eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que Jesus quer e ponto. Por isso que eu não quero seguir nada de regras. Eu quero ser livre. Quando eu chegar no caixão, minha consciência fala, Senhor, eu fiz de tudo para viver de princípios. Primeiro, eu ativei a minha identidade. Esse é o primeiro ponto. Depois que você ativa a identidade, você não vai viver com regras. Segundo, evite de ficar vendo televisão. Terceiro, toma cuidado com as músicas que você ouve. Por quê? Porque ela vai instalar drives na sua cabeça que você vai continuar sendo um alienado, seja de música, seja de televisão. Mas eu não posso ver nada hoje. Sim, você tem um controle na mão. Assista algo que vai colocar drive na sua cabeça, que vai te levar a sua energia, a sua força. Agora fica vendo filme de terror, fica vendo filme de os políticos, um comendo o outro, um matando o outro. Aí isso aí você entra na linha também. Daqui a pouco você está querendo matar o outro porque viu na televisão que um matou o outro. Então, isso é inconsciente, viu? Então, o que é que faz aqui? Acrescente nada. Deus deixou isso avisado em Deuteronômio, Provérbios e Apocalipse. Próximo. Para a gente concluir, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17 diz, a Bíblia é a fonte. Por que é a fonte? Ela é pura, viva e eficaz e confiável, que nos dará todo entendimento necessário para sabermos tudo o que for necessário
para ser um homem perfeito e perfeitamente habilitado para fazer o quê? Para fazer toda boa obra. Então, Paulo dizendo a Timóteo para que ele seja perfeito e perfeitamente preparado. Então, se você que está me ouvindo aqui agora, você que é homem, você que é jovem, você que é mulher, qualquer pessoa que está ouvindo aqui agora, se você realmente tem um coração sincero diante de Deus e você reconhece que você viveu até hoje através de regras, através de, de, de coisas ditadas para você, né? Então, você está sendo habilitado para viver a plenitude de Deus. Porque nós vamos ensinar, o que a Bíblia faz? Ensina, repreende, corrige e educa. Para que a pessoa seja o quê? A pessoa se torne perfeita. Perfeita aqui não é questão de perfeição, é questão de princípios verdadeiros em sua vida. Homem e mulher seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós encerramos esse estudo de hoje, essa pincelada, né, nós encerramos hoje. E antes da gente encerrar, eu quero só contar uma história rápida aqui, para que você possa trazer aplicação para a sua vida. Né? Nós falamos muito sobre a Bíblia, falamos muito sobre os princípios de Deus, falamos muito que nós devemos obedecer princípios ao invés de regras, mete o pé nas regras sem dó, sem medo, quebra as regras do seu pai, da sua mãe. Em que sentido? Viva aquilo que Deus criou você para viver, não em desobediência. Não estou dizendo para quebrar a regra, sair furando o semáforo vermelho, não estou dizendo para quebrar a regra, não. Eu estou dizendo que quando você encontra os princípios de Deus, você vai ser uma pessoa culta, você vai ser uma pessoa com modos, você vai saber onde estão os seus pés e você vai ter todo esse conhecimento. Então, para a gente finalizar, a história de uma mamãe camelo com seu filho, com seu filhote. Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou à sua mamãe: Mãe, posso perguntar uma coisa para a senhora? Ela disse: Claro, filho. O que está incomodando o meu filhote? Por que os camelos têm corcova? O filhote perguntou à mamãe. A mamãe respondeu: Bem, filhinho, nós somos animais do deserto, né? Precisamos de corcovas, pois são nossos depósitos de gordura, que é utilizado quando fazemos grandes travessias pelo deserto. A mamãe respondeu ao seu filhote de camelo. Ah, mamãe, interessante. E a mãe? E mãe? E o filhote continua perguntando, né? Por que o nosso estômago, mamãe, há um reservatório de água? O filhote perguntou para a mamãe, né? Ah, filhinho, chama-se folhoso e serve para quando fazemos grandes travessias pelo deserto. Por isso somos conhecidos por sobreviver um tempo sem água no deserto, filho. A mamãe respondeu ao filhote, né? O filho disse, certo. E por que nossas pernas, mamãe, são longas assim e também nossas patas são arredondadas? A mamãe respondeu, filho, elas são assim para permitir caminhar no deserto, sabe? Com essas pernas, eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer outro animal, né? Porque qualquer outro, disse a mamãe, orgulhosa do filho, né? E o filho, certo, mamãe. E por que nossos cílios, mamãe, são tão longos? De vez em quando, eles atrapalham minha visão, mamãe. A mamãe respondeu, filho, esses cílios longos que nós temos são grossos, são como uma capa protetora para nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingimos, né, atingimos pela areia, somos atingidos pelo vento forte no deserto, então por isso que ele protege nossos olhos. Disse a mamãe, orgulhosa dos seus filhos, né? Tá, já que a corcova, né, o filhinho disse para a mamãe, ei mamãe, filho inteligente, presta atenção, ó. Já que a corcova é para armazenar o alimento em forma de gordura, temos reservatório de água no estômago para usarmos quando atravessamos o deserto. As pernas longas servem para caminhar através do deserto. E já que temos também os cílios, mamãe, são para proteger meus olhos na areia do deserto e do vento? Então, o que estamos fazendo aqui no zoológico?
Então, muitas das vezes, nós temos todas as competências, as qualidades, nós temos os talentos que Deus já colocou em nós. Mas, infelizmente, nós encontramos muitas pessoas hoje que é como um camelo. Ele tem a Bíblia nas mãos, tem a vida com propósito nas mãos, tem a verdadeira liberdade nas mãos, tem todas as ferramentas que ele pode em si mesmo, mas ainda ele está vivendo no zoológico através de regras. Meu amigo, minha amiga, você foi criado, você nasceu para viver de princípios. E Deus espera isso de você. Deus espera que você aceite a palavra de Deus como ela é. Pura, simples, viva, eficaz, mais nada. Assuma o seu papel. Quando você assume o seu papel na terra, conforme Deus te criou, aí você vai ver a prosperidade invadir a sua vida em todas as áreas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha se sentido maravilhado aí com esse estudo maravilhoso, né? E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. E nós vamos orar neste momento. Deus, neste momento eu agradeço por essa oportunidade de ter conhecido a sua palavra. E ajudar, Deus, pessoas que realmente têm um coração disposto a seguir os princípios do Senhor. Porque o Senhor, desde o início, nunca quis que o homem fosse governado. Pelo contrário, que o homem aprendesse a governar. Porque foi para isso que ele criou, que o Senhor o criou. Por isso eu venho abençoar a vida de cada um que está aqui neste momento ouvindo essa mensagem e que essa palavra que o Senhor deixou possa tocar ao íntimo de cada coração e que todos nós possamos encontrar realmente, na prática, essa vida que Jesus prometeu em João 10:10. Essa vida plena, abundante, com propósito, essa vida que faz sentido, essa vida que realmente levanta nossa cabeça diante das tempestades, diante dos desafios da vida e faz nós vivermos uma vida melhor a cada dia. Deus derrame em nosso coração a prosperidade que vem do Senhor em todas as áreas da vida, para que nós possamos transbordar e permitir que o rio possa fluir. Se nós temos sido um camelo até hoje, com tantas ferramentas, com tantas capacitações, com tanto conhecimento, mas um cérebro, infelizmente, muitas vezes obeso. Aprendemos tantas coisas, mas infelizmente, às vezes nós não conseguimos colocar em prática. Peço que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um. E nós te agradecemos por esse maravilhoso dia ao qual o Senhor permitiu que nós viéssemos a viver. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que oramos. Amém. Um abraço e até a próxima.